passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfralda. Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Estamos aqui para a coletiva pós-jogo do Clássico Rei deste domingo, dia 13, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Conosco o professor Léo Condé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia a coletiva com o repórter Tony Mota, ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite. Boa noite, Léo Condé. Parabéns por mais uma vitória, né? Você está se sobressaindo, sobretudo nesses clássicos, né? Envolvendo Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Você ainda está invicto. Parabéns por isso também. Então, eu queria saber de você, o Léo Condé, acerca do... Já vou até deixar, porque a primeira pergunta, às vezes, tira de muita gente outras coisas. Mas eu queria saber de ti, o teu pensamento já para o jogo contra o Corinthians. Você não vai contar com dois atletas que são titulares no teu ataque, no teu setor de ataque, o Pedro Raul e o Pedro Henrique. E me tirar também essa dúvida, se existiu essa informação ou esse pedido para que o Pedro Raul, já que ele não jogaria contra o Corinthians por conta de contrato, se esse cartão amarelo foi forçado ou não. Bom, boa noite. O mérito por mais uma vitória, né, no Clássico não é meu, é de todos, né, principalmente dos atletas que mais uma vez se dedicaram muito e conseguiram vencer esse duelo tão importante e difícil, né? Então foi uma equipe muito comprometida, né, e toda a preparação que foi feita para o jogo. Em relação à próxima partida, está muito recente, né? Vamos respirar, primeiro, né, comemorar a vitória, mas naturalmente como profissional a gente já está pensando um pouco lá na frente. Realmente perdemos 2 jogadores de frente, mas temos aí outros atletas, principalmente voltando de lesão, o Fernandinho, que já entrou um pouco contra o Sport, entrou hoje, temos também Bruno Tubarão, temos Ailon, temos Guilherme, né? Então são os jogadores que a gente sabe que tem condição de entrar e suprir a ausência desses atletas. Professor, boa noite. Aqui do outro lado, aqui. Alisson Lima, Rádio Vozão, parabéns por mais uma vitória. E nessa Série A, que é uma competição extremamente difícil, pontuar é indispensável, quer seja em casa, quer seja fora, e aí desta vez eu estou falando em relação a ser mandante, né? O Ceará, ou mandante ou visitante, o Ceará consegue essa vitória enquanto visitante, o que dá ao Ceará uma outra partida jogando em casa, que é essa partida da quarta-feira. Eu queria que você falasse o tamanho da importância dessa vitória para a sequência da competição. Sem dúvida nenhuma, a vitória é importantíssima. Realmente, né, analisando por esse lado, né, a gente foi visitante hoje, né, mas a gente se sentiu totalmente acolhido, né? Nossa torcida veio até em razão da possibilidade de vir só 40%, mas veio e compareceu, incentivou a equipe do primeiro ao último minuto, e a equipe se sentiu também jogando em casa. E realmente a competição é muito difícil, né? Cada ponto conquistado tem que ser muito comemorado, porque é muito difícil no Campeonato Brasileiro você vencer os jogos, independente das equipes que brigam em cima, brigam embaixo, e principalmente o Clássico, né? Por tudo aquilo que ele representa. Então, pensando na competição como um todo, sem dúvida nenhuma, uma vitória importantíssima, haja vista que a gente tem jogo a menos, jogo a cumprir contra o Fluminense. Temos agora um adversário muito difícil pela frente, que é o Corinthians, e depois a gente sai para jogar contra o Internacional. Então, pensando assim, saindo do contexto do jogo em si e pensando no campeonato de uma maneira macro, com certeza uma vitória que nesse momento nos dá uma tranquilidade e, acima de tudo, uma confiança muito grande. Léo, Júnior Marquezine aqui, Léo, sua esquerda, Júnior Marquezine, Rádio Cidade. Apesar da vitória do Ceará hoje diante de Fortaleza, você viu algum tipo de dificuldade que o Ceará encontrou nessa partida, Léo? Bom, a gente realmente no primeiro tempo teve um pouco de dificuldade para construir. Em termos de marcação, nós fomos muito bem, né? Mas a gente pecou muito em alguns momentos ali que a gente poderia ter buscado passe um pouco mais à frente, que tinha o espaço entre linhas. A gente estava fazendo muito passe de retorno.
e com isso o Fortaleza adiantava os 4 de frente e pressionando muito a nossa saída de bola, a gente acabou fazendo algumas ligações diretas, brigando muito pela primeira e segunda bola. Até tivemos umas 2 ou 3 boas possibilidades, mas fizemos esse ajuste no intervalo, adiantamos um pouco mais o Sobral pela direita, encostamos o Mugni um pouquinho mais com o Bahia e o Pedro Henrique pelo lado esquerdo, a gente conseguiu equilibrar. Eu acho que defensivamente a equipe fez uma partida que beirou a perfeição, nós conseguimos marcar muito bem, tanto nos momentos que a gente marcou no bloco alto, quanto no momento que a gente marcou um pouco mais baixo, a gente controlou muito bem o jogo. Com bola, a gente alternou, né, principalmente no primeiro tempo, algumas escolhas ruins. Eu acho o gramado também que foi reformado, mas a gente sabe que daqui a pouco vai ficar ok, mas hoje tinha muita areia, um pouco de dificuldade para os dois times jogarem, né? Para dominar a bola, para passar, principalmente as bolas longas na hora de lançar, né? Fica um pouco mais de dificuldade da batida na bola, mas como eu sempre falo, a gente vai sempre procurar melhorar e evoluir, mas se a gente mantiver esse nível de consistência, com certeza a gente vai ser competitivo ao longo da competição. Professor, o Alisson, TV Editora Dinâmica e canal Del Luiz. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dimensão defensiva do seu time. Você falava sobre as mudanças de plataforma programada para esse intervalo, certo? E queria que você falasse um pouquinho sobre a dinâmica da variação tática que você defende num 4-4-2 e às vezes o Galiano tem que fazer um quinto homem, ajudando um pouco o Fabiano. E eu queria também perguntar sobre o Pedro Henrique. O fato dele não ter o mesmo comprometimento defensivo que o Galiano é mais uma ordem sua para poder puxar um contra-ataque ou não? E no segundo tempo, que você, a segunda vez seguida, que você faz a mudança de plataforma de um 4-4-2 defendendo para um 4-1-4-1. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, só a única correção aí de tudo que você falou é a questão comprometimento, né? O Pedro Henrique é muito comprometido também, como todos os atletas. Ele cumpre uma função diferente da do Galiano, né? O Galiano, normalmente a gente trabalha com o Fabiano um pouco mais na base, né? Mais fixo junto com o Marlon e o William, e a gente baixa um pouquinho o Fabiano pelo lado direito e deixa o Pedro Henrique um pouco mais de liberdade para aproximar do Pedro Raul e do Mugni. Então, assim, são dinâmicas ali do jogo que a gente trabalha, né? A gente, em alguns momentos, baixa o Fabiano, traz o Galiano quase como ala. Trabalhamos também muito nesse período essa variação de sair de um 4-4-2 para um 4-1-4-1, né? Como, principalmente quando o Lourenço entra e faz essa função, a gente faz um tripé de meio campo ali, mas bastante liberdade para esses volantes de corredor para pressionarem a saída de bola. Com isso, o Pedro Raul passa a ter menos obrigação de pressionar a saída de bola dos zagueiros, que quem passa a fazer o salto são os volantes. E também em alguns momentos a gente adianta um pouco o Mugni, né? E faz praticamente um 4-2-4. Então são variações que a gente trabalhou e que tem que ser feito mesmo, né? Até porque com o decorrer da competição as equipes vão se estudando e você tem que ter alternativas. É claro que a gente tem um comportamento já básico, padrão, principalmente no aspecto defensivo. A gente está com uma equipe muito bem equilibrada, tendo um bom entendimento do momento de saltar, de pressionar, o momento de fazer uma marcação no bloco médio. Então, assim, são situações que a gente aproveitou esse período e nesses 2 jogos já me agradaram. É claro que a gente vai sempre continuar, é claro que com esse número de jogos agora próximos a gente não vai conseguir modificar muito, mas a gente sempre vai fazendo um ajuste ou outro para a partida seguinte. Condé, aqui na sua esquerda. Boa noite, Condé. Sou Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E são 9 jogos de invencibilidade que o Ceará está somando agora contra o Fortaleza. Vamos colocar um duelo individual contra o Vojvoda. Já são 5 jogos de invencibilidade seus. Eu queria que você falasse tanto desse desempenho que o Ceará tem se sobressaído com o Fortaleza, porque não foram quaisquer jogos, né? A gente pode ali citar um ou outro, talvez de menor importância, mas o campeonato estadual foi decidido por vocês. O Campeonato Brasileiro agora soma mais 3 pontos, que é importantíssimo, a principal, talvez, objetivo do Ceará na temporada. E agora, com esses 3 pontos somados, mais uma vitória no Clássico, essa invencibilidade estendida. E mais uma questão.
você vence no Castelão, né, Condé? Até eu tô na dúvida se o Mundial de Clubes fosse disputado aqui, se não ia ter dificuldade, viu, Chelsea e o PSG, porque é uma invencibilidade não só somada essa questão de longos jogos vencidos no Castelão, como também tem sido dominante. Fala um pouquinho da campanha dentro de casa e dessa invencibilidade contra o Fortaleza. Bom, os jogos contra o Fortaleza, a invencibilidade é do Ceará perante o Fortaleza. Confronto individual nenhum, por coincidência, né, assim, eu sou o treinador nesses 4 jogos aí, mas a gente sabe que do outro lado tem um profissional sério, competente, que realiza um grande trabalho à frente do rival há praticamente 4 anos, né? Então, assim, a gente tem o máximo de respeito, né? E eu acho que todos têm que ter o máximo de respeito por tudo aquilo que é desempenhado por esse profissional. E agora, é um recorte, né, que a gente fica feliz por estar participando dele, porque realmente, não só aqui, né, o clássico regional aqui no estado, mas em praticamente todos os estados do futebol brasileiro é sempre muito equilibrados. Às vezes a equipe não está no bom momento, consegue vencer o adversário que está num momento inferior, ou talvez uma equipe que gasta mais, acaba de repente, eu passei por isso ano passado no Vitória, né, que a gente tinha um orçamento bem inferior ao do Bahia e a gente conseguiu vencer a maioria dos clássicos. Então, assim, mas a gente fica feliz por isso, né? Mas, assim, o mérito maior e total dos nossos atletas, principalmente, eu não vou falar para trás, mas dessa temporada específica, os jogadores, não só o clássico, né? Mas quando entra em campo, deixa o melhor possível, se entrega muito, a gente monta a estratégia, é só uma ferramenta, mas quem executam são eles, né? Então, quando a gente fala de parte defensiva, não é só a linha de defesa, não é só o goleiro, só o Bruno, mas os jogadores de frente participam muito da fase defensiva, os jogadores de centro, então nem se fala. Então, assim, para você conseguir vencer esse número de jogos, esses clássicos, você tem que estar preparado no aspecto técnico, tático, emocionalmente a equipe está se mostrando muito equilibrada nesses jogos também, está competindo sem passar do ponto, né? Eu acho que isso é importantíssimo, então é um apanhado de situações. Mas, com certeza, o mérito maior dos atletas na execução dos planos que são criados. Em relação à invencibilidade aqui, né, na verdade, a invencibilidade caiu contra o Atlético, né, mas assim, um número elevado de vitórias jogando aqui no Castelão. Eu falo muito isso, assim, a gente tenta trazer o torcedor para dentro do campo, né? O que eu falei com eles antes de entrar em campo. O torcedor, ele quer ver a equipe competitiva, colocando o pé, brigando, e a torcida vai vir junto. E tá meio que chovendo no molhado, né? Sendo até repetitivo em vários momentos, porque o torcedor, ele tem orgulho dessa equipe, né? Às vezes tem alguns momentos que a gente não consegue fazer as melhores escolhas, né? Do ponto de vista técnico, tático, mas assim, em termos de entrega, a equipe deixa tudo dentro de campo, e eu acho que isso sem dúvida nenhuma, é um fator preponderante. E a gente também tenta ser uma equipe impositiva, mesmo não tendo a posse de bola como um fator principal, mas a gente é sempre uma equipe objetiva, né? A gente, quando tem a bola, a gente procura criar o máximo de dificuldade para a defesa adversária de uma forma rápida e simples. Léo Condé, boa noite. Samuel Conrado, a Rádio Verdinha. Estamos ao vivo agora na FM 92.5. E eu queria falar contigo sobre o protagonismo de alguns atletas, principalmente em decisões, né? Hoje, mais uma vez, a gente teve aí o Galeano brilhando na estrela dele. Aconteceu na partida contra o Sampaio Corrêa, ele fazendo gol. E chegando à marca de 7 gols na temporada, né? E falando nesse protagonismo, já pensando também nas dores de cabeça, digamos assim, que você vai ter na próxima rodada. É contra o Corinthians e não vai poder contar com Pedro Raul e nem com Pedro Henrique. O Galeano vivendo um momento brilhante com a camisa do Ceará. É sempre ruim para o treinador, né, pontuar essas questões individuais, que às vezes tem os recortes positivos e os recortes negativos quando as coisas não estão acontecendo. Mas assim, o Galeano, é legal a gente falar dele, porque é um rapaz assim, muito sério, muito dedicado, muito trabalhador. Teve um pouco de dificuldade no início de adaptação. A gente trouxe ele, segurou um pouquinho e ele continuou trabalhando, buscando, depois foi conquistando o seu espaço de uma maneira muito competente e respeitosa e vem fazendo bons jogos. É um jogador que se entrega muito para a equipe, né? Ele se dedica muito na fase defensiva, tanto
também na construção, ele sempre procura servir o melhor companheiro, é um jogador assim que não tem vaidade, não tem egoísmo, e ao mesmo tempo vem sendo, digamos assim, a gente está tendo o privilégio de tê-lo fazendo gols, né, e gols importantes, né, como foi assim na Copa do Brasil, como foi também na Copa do Nordeste, é um dos artilheiros, né, da Copa do Nordeste, com 4 gols, e hoje, mais uma vez, conseguiu fazer um gol importantíssimo no Clássico. Então a gente fica muito feliz por ele. É claro que, como eu pontuei no início aí, a gente perdeu 2 jogadores importantes, mas é o momento da gente oportunizar também para outros jogadores que vêm trabalhando e tentando buscar o seu espaço na equipe. Boa noite, Condé. Aqui, Raíza Martins, do Globo Esporte. No pré-jogo a gente falava ali sobre essa avaliação de primeiro semestre do Ceará, né? E foi uma semana muito importante para o torcedor alvinegro, para o elenco também. Uma classificação na Copa do Nordeste, venceu o maior rival hoje, superando, até os torcedores estavam brincando ali, 2 leões. Qual a importância para a confiança desse elenco e para esse trabalho, né, que é de uma remontagem também, que naturalmente existem questionamentos, oscilações, mas para uma volta de Campeonato Brasileiro em que vocês conseguem já entregar essas duas coisas tão importantes aí para o torcedor? Obrigada. A gente fica feliz porque o primeiro ponto assim, importante que não gerou acomodação o bom primeiro semestre que a gente fez, né? Porque sempre existe uma preocupação, né? Como que a equipe vai se comportar e uma temporada um pouco atípica, né? Porque é meio que um fato novo, você quebrar ela no meio, né, com 6 meses de trabalho você quebra, 15 dias, depois 15 dias trabalhando e voltar já a todo vapor com 2 jogos dificílimos, né, fora de casa contra o Sport, sempre complicado, e um clássico. Então a equipe assim me agradou porque continuou tendo a mesma postura que teve no primeiro semestre e a gente espera que a gente consiga continuar jogando dessa forma ao longo desse segundo semestre porque teremos desafios gigantescos pela frente. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, futebolês. Você falou de desafios gigantescos, queria que você falasse sobre isso. Eu acho que as próximas partidas realmente são grandes desafios, mas desafios próprios de uma equipe da primeira divisão. Queria que você falasse sobre isso e também da importância de... a gente teve a pausa, houve férias, houve intertemporada, mas a equipe vinha de 2 derrotas no Brasileiro e aí ela volta a vencer. Inclusive uma delas, a que você disse, né, quebrou a sequência de vitórias do Ceará dentro de casa no Campeonato Brasileiro, na verdade a invencibilidade do Ceará dentro de casa no Campeonato Brasileiro. A importância de quebrar uma sequência negativa e a tua avaliação, tua projeção desses próximos jogos que prometem ser bons, mas bastante difíceis também. O importante, como eu sempre pontuo, é a gente saber lidar com as vitórias e com as derrotas, né? Porque a gente perdeu 2 jogos no Campeonato Brasileiro, mas perdemos 2 jogos assim contra o Atlético, que a gente fez um bom jogo aqui, poderia ter saído com resultado melhor, e enfrentamos o Botafogo no Rio, onde nós perdemos por 3-2, mas fazendo um jogo bem parelho com o Botafogo, né? A equipe que há pouco tempo agora venceu o PSG. Então, assim, o campeonato ele é complexo, né? A gente sabe o nosso lugar, a nossa condição, o Ceará deve ter aí uma das 3, 4, está entre as 3, 4 equipes que tem o menor orçamento da Série A, então é difícil, mas mesmo assim a diretoria de futebol, o departamento de futebol do clube, com o aval do presidente, claro, mais uma vez se mostrou competente no sentido de fazer uma montagem de equipe competitiva. Agora, é claro que a gente vamos ter desafios gigantescos pela frente. Um Corinthians em qualquer situação é difícil enfrentar. E depois a gente sai contra o Internacional em Porto Alegre, que também é muito difícil jogar lá. Mas a gente já se mostrou em condições de enfrentar qualquer adversário, em qualquer condições. Eu acho que assim o próprio Botafogo, a gente fez um grande jogo. Contra o Santos também, que a gente jogou fora, empatou 0-0. O Bragantino, que hoje é uma das equipes, né, sensação do campeonato, a gente estreou na competição empatando com eles 2-2, fazendo um bom jogo também. Então a gente tem condições de enfrentar contra essas grandes equipes e a gente está preparado. Parada para a Copa do Mundo foi de movimentações no mercado de transferência, né? Até uma tecla que todo mundo bate muito,
E o Ceará, a janela se abriu no dia 10 desse mês, o Ceará ainda não fez contratações, a torcida vem fazendo uma pressão para cima de você, para cima da diretoria, e o presidente já falou que sim, vão vir contratações, obviamente, é um campeonato longo, difícil, e eu queria saber o que é que a torcida do Ceará pode esperar para essas próximas contratações que irão vir para somar aí ao elenco alvinegro. Bom, em relação à contratação, quem vai passar para vocês de uma forma mais clara, com certeza é a direção. Mas a gente estão todos atentos, né? Eu acho que o principal ponto não é contratar por contratar, é trazer nas posições que a gente entende que precisa preencher o elenco, né? E não são muitas, mas o clube está sendo conduzido de uma maneira muito responsável, né? E tem um orçamento para ser cumprido. De qualquer forma, eu acho que o torcedor sabe que a direção, nesses últimos anos, pelo menos nesse período que eu estou aqui, conseguiu montar equipes competitivas com orçamento baixo, né? Então, esse ano foram contratados aí mais de 20 atletas, praticamente 19, 20 atletas, né? E muitos deles, a maioria, tem dado uma resposta positiva. Às vezes, de repente, a gente esquece de valorizar quem está aqui, quem está jogando e querendo quem está fora, né? E a gente tem que valorizar os atletas que estão jogando, estão entregando dedicação, empenho e resultado, né? E a gente espera que eles possam continuar entregando tudo isso. Naturalmente, todos estão atentos, se mexendo para ver se a gente consegue qualificar ainda mais essa boa equipe que vem trabalhando até aqui. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Boa noite.